Neste videozinho vou-vos ler excertos de sermões do Padre António Vieira em São Luís de Maranhão, que são uma verdadeira delícia e uma maravilha em termos da língua portuguesa, do manejo da nossa riquíssima língua. O sermão sobre a mentira. A verdade que vos digo é que no Maranhão não há verdade. É a acusação algo sarcástica que António Vieira faz aos colonos de São Luís do Maranhão no sermão da quinta dominga da Quaresma, o domingo das verdades, quando retoma as suas censuras contra a mentira, a ganância e a hipocrisia, pois, malgrado os seus incansáveis esforços para corrigir abusos e impedir violências sobre os índios, os colonos haviam faltado à palavra dada, continuando a fazer tábua rasa das leis e dos acordos estabelecidos. Dizem que quando o diabo caiu do céu, que no ar se fez em pedaços, e que estes pedaços se espalharam em diversas províncias da Europa, onde ficaram os vícios que nela reinam. Dizem que a cabeça do diabo caiu em Espanha, Península Ibérica neste sentido, e que por isso somos fumosos, altivos e com arrogância graves. Dizem que o peito caiu em Itália e que daqui lhes veio serem fabricadores de máquinas, não se darem a entender e fazerem o coração sempre coberto. Dizem que o ventre caiu na Alemanha e que esta é a causa de serem inclinados à gula e gastarem mais que os outros com a mesa e com a taça. Dizem que os pés caíram em França e que daqui nasce serem pouco sossegados, apressados no andar e amigos de bailes. Dizem que os braços, com as mãos e unhas crescidas, um caiu na Holanda, outro em Argel, e que daí lhes veio, ou nos veio, serem corsários. Mas o pior, suposto que a Espanha lhe coube a cabeça, e cuido eu que a parte dela que nos toca ao nosso Portugal é a língua. Ao menos assim o entendem as nações estrangeiras, que de mais perto nos tratam. Os vícios da língua são tantos que fez Drexélio um abecedário inteiro e muito copioso deles. E se as letras deste abecedário se repartissem pelos estados de Portugal, que letra tocaria ao nosso Maranhão? Não há dúvida que o M de Maranhão, M murmurar, M mutejar, M maldizer, M malsinar, M mexericar e, sobretudo, M mentir. Mentir com as palavras, mentir com as obras, mentir com os pensamentos, que de todos e por todos os modos sempre aqui se mente. Novelas e novelos são as duas moedas correntes desta terra, mas têm uma diferença, que as novelas armam-se sobre nada e os novelos armam-se sobre muito, para tudo ser moeda falsa. 1654. Para melhor captar a atenção dos ouvintes e os surpreender pela agudeza das suas associações, Vieira recorre a um processo a que ele mesmo chamou a anatomia da palavra. Isto é, acrescentar a uma palavra ou a uma parte do significante dos sons dessa palavra significados que ela não possuía anteriormente. Consiste ainda na explicação da palavra através da significação misteriosa, talvez cabalística até, das letras. Querendo criticar os vícios das gentes do Maranhão, falo a partir da letra M, em 6 verbos cuja aproximação reside no facto de terem a mesma letra a iniciar e todos se referirem a vícios da língua. Murmurar, mutejar, dizer mutejos, graças, maldizer, malsinar, mexericar e mentir. No mesmo texto,
podemos ver que o pregador recorre à polissemia, usando palavras que concentram uma certa multiplicidade de significados, ou até variantes de palavras como novelas e novelos, estabelecendo a ligação entre as intrigas dos colonos, novelas, e o algodão cultivado pelos escravos, cujas meadas, novelos, eram usadas como moeda. Assim, Vieira referia de novo, e por uma associação inesperada de palavras, o tema da escravatura do índio. Numa época em que a estrutura da língua estava sujeita a regras de uma rigidez absoluta, Vieira comete a ousadia de destruir a língua para a reconstruir de novo de forma única e original. Como original é também o nível de significado, a sua argumentação quando afirma que talvez a culpa destes pecados não resida nos maranhenses, mas sim no clima, que a isso os compele, pois no Brasil até o sol é mentiroso. Amanhece o sol, muito claro, prometendo um formoso dia, e dentro de uma hora se tolda o céu de nuvens e começa a chover como no mais entranhado inverno. Quer pesar o sol, pesar tomar a altura do sol. Um piloto nesta cidade onde estamos e não no porto onde está surto, ancorado o seu navio, senão com os pés em terra, toma o astrolábio na mão, com toda a quietação e segurança, e que lhe acontece? Coisa prodigiosa. Um dia acha que está o Maranhão em 1 grau, outro dia em meio, 2 no outro dia, em nenhum. E esta é a causa porque os pilotos que não são práticos nesta costa areiam e se têm perdido tantos nela. De maneira que o sol, que em toda a parte é a regra certa e infalível por onde se medem os tempos, os lugares, as alturas, em chegando à terra do Maranhão, até ele mente. E terra onde até o sol mente, vê de que verdade falarão aqueles cujas cabeças e corações ele influi. Acontece-lhe aqui aos moradores o mesmo que aos pilotos, que nenhum sabe em que altura está. Cuida o homem nobre hoje que está em altura de honrado e amanhã acha-se infamado e envilecido. Cuida a donzela recolhida que está em altura de virtuosa e amanhã acha-se murmurada pelas praças. Cuida o eclesiástico que está em altura de bom sacerdote e amanhã acha-se com a reputação de mau homem. Enfim, um dia estais aqui em uma altura e ao outro dia noutra, porque os lábios são como o astrolábio. A relação que Vieira estabelece entre as palavras lábios e astrolábio, fazendo a anatomia do substantivo astrolábio e criando uma espécie de rima-eco, prepara-lhe o terreno para demonstrar que o clima da região é propício à ociosidade de que desfrutam todos os senhores de escravos, vivendo à custa do trabalho desumano dos cativos. Eis como a partir daqui encadeia de forma genial o seu discurso. O mesmo passa nos vícios. Se o clima influi soberba, nasce a inveja. Se influi gula, nasce a luxúria. Se influi cobiça, nasce a avareza. Se influi ira, nasce a vingança. E para nascer a mentira, que é o que influi? Ociosidade. Notável é o artifício com que a natureza formou os nossos ouvidos. Cada ouvido é um caracol e de matéria que tem a sua dureza. E como as palavras entram passadas pelo oco deste parafuso, não é muito quando saem pela boca, saiam torcidas. Eis como saem as palavras dos ouvidos à boca, torcidas e retorcidas, torcidos os nomes, torcidos os ouvidos, verbos torcidos, torcidas as pessoas, torcidos os casos. Então, dizeis que dissestes o que ouvistes. Mais sucede nesta passagem dos ouvidos à boca. Como os ouvidos são 2 e a boca uma, sucede que entrando pelos ouvidos 2 verdades, sai pela boca uma mentira. Não é difícil de imaginar a fúria crescente dos orgulhosos maranhenses à medida que o sermão ia progredindo e sofrer em público e mordendo a sua humilhação em silêncio as críticas cada vez mais demolidoras que Vieira lhes prega
com a moral como padre, mas se vinga como homem dos malogros e ofensas sofridas em terras de Maranhão. Por outro lado, o pregador escreve frequentemente a Dom João IV insistindo para que o rei imponha novas leis sobre os índios na medida em que as anteriores, estabelecidas de comum acordo com os colonos e jesuítas, não protegem de modo algum os índios. Sempre são abusados pelos brancos que não são castigados. Só haverá um remédio, afirma com insistência, quando a jurisdição dos índios passar para as mãos dos jesuítas sem qualquer interferência dos colonos. No sermão de Santo António aos Peixes é absolutamente extraordinário o que Vieira faz para mostrar os vícios aos colonos através dos peixes que existem no Maranhão. Como o mal parece não ter remédio, António Vieira decide ir em pessoa a Portugal exigir ao rei a proteção para o índio e maiores poderes para a Companhia de Jesus face aos poderes governamentais. Para dar maior força à petição, começa a recolher assinaturas de pessoas influentes na cidade de São Luís de Maranhão, simpatizantes da sua causa, o que vai provocar nova revolta nos colonos e vereadores da Câmara contra os jesuítas. Excitado pelo perigo que corre, dias antes de partir para a metrópole, na festa de Santo António, de 13 de junho de 1654, prega o celebérrimo Sermão de Santo António aos Peixes, onde, com uma ironia mais cáustica e impiedosa do que a sua prodigiosa natureza é capaz, diz, partindo do versículo de São Mateus, vós estes sal terra, vós sois o sal da terra, e de episódios da vida de Santo António, o jesuíta prepara o terreno para a sua crítica, falando da missão que Deus confiou aos pregadores, que foi impedir a corrupção dos homens, criando o interesse e a expectativa nos seus ouvintes, quando parece dizer que estes pregadores não souberam cumprir o seu papel na medida em que a humanidade está cada vez mais corrupta. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sol não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, não a querem receber. Exemplo de eloquência conceptista do Barroco, em que o texto é construído segundo o método da proporção, como um díptico, um quadro formado por dois painéis de frases organizadas pelo pregador em conjuntos, de modo a pôr em evidência, por analogia ou por contraste, a correspondência entre dois termos, os extremos. Abundam assim as repetições e as simetrias e as oposições nos discursos de Vieira. Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sol não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não querem receber. É fantástico. Um género de construção a que Vieira chama estilo em xadrez, em que as pedras brancas e negras são os pares de antónimos, de oposições como céu-terra, virtude-pecado, salvação-corrupção, David e Golias. Em seguida, estabelece uma analogia entre a sua situação face aos colonos do Maranhão e a de Santo António, que também não fora escutada em Itália e buscara um auditório de peixes. E ele diz, quero hoje, à imitação de Santo António, voltar-me da terra ao mar. E já que os homens não aproveitam pregar aos peixes, o mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, pois não é para eles. Enfim, que havemos de pregar aos peixes. A interrogação retórica serve frequentemente a António Vieira para articular as diversas partes do seu discurso, como se cede aqui nesta frase, enfim, que havemos de pregar aos peixes. Introduz interlocutores que ele inventa, os peixes,
para substituírem os ouvintes reais. Os peixes que só de entre todos os animais se não domam nem domesticam. Diz ele, as suas imagens são muito sensoriais e tiradas da observação das realidades concretas do cotidiano que ele observa. Na descrição dos peixes, alegorias dos vários tipos sociais e morais dos maranhenses, as imagens são tão visuais, tão banais, que ninguém, nem mesmo o mais analfabeto dos ouvintes, deixaria de reconhecê-las e de imediato estabelecer a analogia com o vício e o sujeito que o pregador pretendia denunciar e condenar. O pregador descreve certos peixes do Maranhão como modelos de virtude que os homens deviam copiar. Eu vou dizer algumas. Admirável é a qualidade daquele outro peixezinho, a que os latinos chamam torpedo, tremelga ou raia. Estes peixes conhecemos cá mais da fama que da vista, mas isto tem as virtudes grandes, que quando são maiores, mais se escondem. Está o pescador com a cana na mão e o anzol no fundo e a bola sobre a água, e em-lhe picando na isca o torpedo, começa-lhe a tremer o braço, por causa dos raios. Pode haver maior, mais breve e mais admirável efeito, de maneira que no momento passa a virtude do peixinho da boca do anzol, ao anzol, do anzol à linha, e da linha à cana, e da cana ao braço do pescador, quando leva o choque da tramelga. O tom do discurso começa a mudar e a ironia vai se intensificando na repetição insistente das perguntas por sobre as cabeças atónitas dos maranhenses. Lança aos peixes perguntas, censurando-lhe os vícios. Com um agudíssimo espírito de observação, procura entre os peixes os símbolos mais expressivos para tecer a sua alegoria à vida da grande colónia portuguesa. E aí ninguém é poupado, começando pelos peixes roncadores, que representam os colonos arrogantes e orgulhosos, apesar de insignificantes peixinhos, passando pelos pegadores, os que se colam aos maiores, símbolo de parasitas, mesquinhos, bajuladores, que vivem à custa dos poderosos e influentes e a quem adulam servilmente para se aproveitarem das migalhas do poder e da fortuna. E os vaidosos e ambiciosos também têm a sua alegoria no peixe voador, sempre a quererem ser mais do que o que são. Diz ele, dizei-me, voadores, não vos fez Deus para peixes? Pois porque vos meteis a ser aves. O mar fê-lo Deus para vós e o ar para elas. Contentai-vos com o mar e com nadar, e não queirais voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. Mas vede, peixe, o castigo da ambição. O voador fê-lo Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus que tenha os perigos de ave mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes, como peixe, e todas as cordas, laços, como ave. Vê, voador, o teu castigo. Pouco há nadavas vivo no mar, com as barbatanas, e agora jazes em um convés amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave nem peixe, nem voar poderás já, nem nadar. A natureza deu-te a águia, e tu não quiseste senão o ar, e eu já te vejo posto no fogo. Mas o mais repugnante de todos os monstros é o hipócrita e o dissimulado, que tem como seu equivalente alegórico o polvo, porque se adapta a todas as situações e para viver bem com todos promete tudo e nada cumpre, atraiçoando todos os que o não sirvam ou lhe tragam benefícios, como o capitão Mor Baltazar de Sousa, que fingia ajudar a causa dos jesuítas e os renegara, ou ainda os prelados de outras ordens que tinham posto de lado os colonos, que se tinham posto ao lado dos colonos para diminuir a influência da Companhia de Jesus. O polvo,
com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge, com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela, com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão, e debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, o dito polvo é o maior traidor do mar. Consiste esta traição do polvo, primeiramente, em se vestir ou pintar das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. E daí que sucede? Sucede que o outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente e fala prisioneiro. Morte e punição dos peixes a lembrar a fragilidade da vida humana e, para além da morte, o castigo divino para os pecados cometidos na terra. O pregador recorre, nesta parte do sermão, a uma espantosa sucessão de imagens sensoriais perfeitamente reconhecíveis por todos os ouvintes, os peixes, para suporte da sua crítica que quer tornar mais contundente e satírica. Parece difícil de explicar o masoquismo, uma espécie de resignação passiva com que o povo, e em particular os nobres e poderosos do Maranhão, se submetiam à flagelação pública da palavra de António Vieira e de outros pregadores. A educação do modelo clerical dentro do espírito da Contra-Reforma, caracterizada pela disciplina e intolerância religiosa, formava gerações sucessivas de crentes, culpabilizados pelo pecado original e facilmente tocados pelo terror e pela piedade, sentimentos incessantemente explorados pelos oradores, padres, para influenciarem os seus auditórios. No entanto, ainda que os fiéis aceitassem durante o ritual do sermão serem acusados e culpabilizados pelos pregadores, estes tinham de o fazer não apenas pela emoção, mas também pelo engenho e agudeza do seu discurso, talentos que não faltavam aos padres literatos de que o século XVII era pródigo e subjavam a António Vieira enormemente, capaz de sensibilizar os entendimentos mais agudos, ou seja, os espíritos mais cultos. Não é de estranhar que os templos se enchessem e os lugares fossem disputados a murro sempre que António Vieira pregava, sabendo os ouvintes de antemão que iam ser publicamente censurados, humilhados e escarnecidos, até o próprio rei, em Lisboa. Padre António Vieira teve o raro talento de transformar um estilo literário de elites, como era o concetismo barroco, num instrumento de ação e intervenção na vida cotidiana, não só da corte lisboeta, mas também das províncias iletradas e quase analfabetas como o Brasil, usando os mesmos recursos e as mesmas construções desse estilo, mas de um modo tão claro e tão preciso que todos o podiam compreender. Para Vieira, falar era agir, pregar era intervir. Estivesse ele na corte de Lisboa, nas aldeias do Maranhão ou no palácio romano da ex-rainha da Suécia. Quanto mais poderosos eram os adversários, mais saborosa lhe parecia a luta e mais violentos e satíricos se tornavam os seus sermões, suscitando ódios profundos e intrigas malévolas que puseram a sua vida em risco. Por isso, no dia seguinte a ter preferido o sermão de Santo António aos peixes, o pregador teve de embarcar clandestinamente para Lisboa e fugir a fim de escapar à fúria dos colonos, finalmente despertos dessa estranha sedução em que a sua palavra os envolvera. Só voltaria em 1655 com novos documentos a favor dos índios, vindo a sofrer graves problemas no Pará até à expulsão dos jesuítas em 1661. Outro dos ataques que ele fazia era o engenho dos açúcares. Embora não advogue a libertação do escravo negro, que era aceito como um mal impossível de curar e de que a Europa jamais prescindiria, Vieira urge os colonos brancos sempre que depara com qualquer injustiça ou crueldade, sobretudo nos grandes engenhos de açúcar. É verdadeiramente quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo a borbotões de cada uma pelas duas bocas oventas por onde respiram o incêndio, os etíopes ou ciclopes banhados em suor, tão negros
como robustos, que subministram a grossa e dura matéria ao fogo e os forcados com que revolvem e atiçam as caldeiras ou os lagos ferventes como caixões sempre batidos e rebatidos, já vomitando espumas, já exalando nuvens de vapores mais de calor que de fumo e tornando-os a chover para noutra vez o exalar, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda de cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem um momento de tréguas nem de descanso. E segundo Vieira, estes escravos são homens dotados de alma e feitos à imagem e semelhança de Deus, e quem os humilhar ou torturar só se avilta a si mesmo. Estes homens não são filhos do mesmo Adão e da mesma Eva? Estas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Estes corpos não nascem e morrem como os nossos? Não os cobre o mesmo céu? Não os aquenta o mesmo sol? Que estrela é logo aquela que os domina, tão triste, tão inimiga, tão cruel? Em Lisboa, com a morte de Dom João IV, em 1656, a regência é entregue à viúva Dona Luísa de Gusmão, pois Dom Afonso VI só tem 13 anos, e a rainha vai governar durante 6 anos até ao golpe de Estado do Conde Castelo Melhor, que põe Afonso VI no trono, de facto. Vieira sofre com esta perda e escreve um tratado messiânico, entretanto, o Quinto Império do Mundo, que procura demonstrar a ressurreição de Dom João IV e a conversão geral dos infiéis sob a égide do rei português. Manda o manuscrito para Portugal, a Inquisição apreende-o, junto ao processo das acusações que já tem contra ele, vem descendo ao longo dos anos, e no Maranhão agravam-se as queixas, o ódio e a oposição dos colonos à ação dos jesuítas, e conseguem finalmente expulsar do Brasil, em 1661, a Companhia de Jesus. Fora com os urubus, era o grito geral, e com ela Vieira é expulso também do Brasil. Os urubus é um pequeno abutre do Brasil, negro, a que chamavam os jesuítas por causa os hábitos negros da sua batina. Muito obrigada.